tudo jóia? Agora a gente vai começar a melhor matéria de todas no Enem, né, gente? Agora a gente vai começar o aulão de Química. Eu e o professor Sobis preparamos 10 temas que mais caem nas provas de Química, com muitas dicas aí, com alguns exercícios, e a gente conta muito com a presença de vocês. Espero que vocês compartilhem com seus amigos e qualquer dúvida a gente vai estar aí no chat acompanhando e tirando as dúvidas com vocês. Bom aulão para vocês! Um tema super atual para o Enem esse ano são o quê? Polímeros. Com certeza você já ouviu falar sobre o filme da Barbie. E a Barbie é feita de quê? Puro polímero. Bom, o tema polímeros, o que é polímeros? Polímeros, a palavra polimeros. Então são muitas partes, ou seja, são vários monômeros juntinhos que vão formar os polímeros. Tá, os polímeros são chamados de macromoléculas orgânicas. Por que macromoléculas? Porque eles são muito grandes, são macro. Não é igual a fórmula da água lá, aquela molécula pequenininha. Às vezes a gente vai ter 100 monômeros, 1000 monômeros todos juntos para formar o quê? Apenas um polímero, tá? E aí eles podem ser tanto naturais como sintéticos. Os naturais são feitos o quê? Por organismos vivos, por exemplo, a celulose. Agora, os polímeros sintéticos, eles são feitos lá no laboratório e eles podem ser, por exemplo, os tubos PVC, que são aqueles tubos de encanamento aí que o pessoal usa para dentro de casa. Eles são aplicados assim, desde o teflon da panela, até os encanamentos, até os brinquedos. Então, assim, a aplicação de polímeros é sensacional. Tem um amplo espectro aí em nível de aplicações. Bom, e eles são feitos através de onde? Através das reações que a gente chama de reações de polimerização. Então, a gente vai ter vários monômeros, onde esses monômeros, através da reação de polimerização, eles vão formar os polímeros, que são macromoléculas. Tá, mas vamos pensar, sabe aquele colar lá bem antigo da sua avó de pérolas? Então, é como se fosse cada pérolazinha, o que acontece? É um monômero. E aí aqueles monômeros estão ligados formando um colar que seria o quê? Seria o nosso polímero. Bom, ele é feito o quê? De reações de polimerização, como eu disse antes. Mas a gente tem 3 tipos especiais de como seriam essas reações de polimerização, que são as reações de adição, as reações de condensação e de rearranjo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, as reações de adição, o que acontece? Eu tenho os monômeros, eles têm que apresentar, no mínimo, uma ligação dupla. Então, tem que lembrar lá da química orgânica o que é ligação dupla. A gente vai quebrar essa ligação dupla para formar o polímero, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o cloroeteno, que na presença de um catalisador, toda vez que tiver esse Nzinho aqui antes do monômero, é que é o número de monômeros, que vai alterar dependendo do composto, né? E aí a gente vai fazer o quê? Na presença de catalisador vai acontecer a reação que a gente chama de polimerização e aqui a gente vai ter o nosso polímero, que nesse caso é o PVC, então é a estrutura do PVC. Um outro polímero muito importante também que é feito através da reação de adição é o polietileno. A gente consegue fazer com ele o quê? Por exemplo, brinquedos, então as bonecas. Em especial, a Barbie é feita de polietileno. Então, é um assunto super em alta e que é super aplicável também, tá? Super presente no nosso dia a dia. Um outro tipo de reação é a reação de condensação. Esses monômeros aqui podem ser iguais ou diferentes também, de maneira que eu vou ter 2 monômeros, eles vão se juntar e vão liberar uma moléculazinha o quê? Pequena. Nesse caso aqui, eles vão liberar a água. Então, a gente tem essa molécula, esse ácido, junto com essa amina e a gente vai formar esse monômero, ou seja, teve uma ligação aqui e a gente formou o nylon. Então, é um outro tipo de reação, de polimerização, que a gente consegue também formar esses polímeros. Vamos para a próxima. E antes da gente falar sobre o último tipo de reação, que é o rearranjo, a gente tem que lembrar que lá na reação de condensação, a gente faz o nylon. E o nylon é o quê? Lembrando da Barbie, é o cabelo da Barbie. Então, a Barbie é puro polímero. Voltando à nossa aula com o rearranjo, temos aqui, ó, que o rearranjo é a mudança de posição dos átomos na mesma molécula, tá? Então, a gente vai ter aqui uma molécula mais um outro, que seriam diferentes monômeros, que aí eles vão fazer um rearranjo para formar o polímero. Esse polímero aqui é o polímero que a gente chama de
poliuretano, que é o PU, que ele é feito o quê? Vai fazer aquelas espumas, a maioria das espumas são feitas de PU, tá? E para provar para vocês que esse assunto é super importante e cai no Enem, a gente vai dar uma olhadinha em duas questões que já caíram. Selecionei aqui duas questões que caíram nos últimos anos aí, que envolvia esse tema, que é o polímero. Bom, na primeira questão que eu selecionei, eles deram essa fórmula estrutural do PVC, né, que é o polímero, e aí ele perguntou lá na questão, pela decomposição térmica desse polímero, o que queria liberar. E lá nas alternativas tinha água, tinha CO2, tinha monóxido de carbono. Então, a partir da decomposição térmica desses polímeros, os polímeros eles podem ser decompostos termicamente. Você vai fornecer bastante temperatura e ele vai se decompor. E o que vai formar dessa decomposição térmica? Vai depender o quê? Da estrutura do polímero. O que ele vai liberar quando ele for o quê? Decomposto, quando ele for quebrado. Então, pelo PVC, o que ele vai ser liberado? Bom, vamos analisar aqui a estrutura. A gente tem um cloro, a gente tem hidrogênio. Então, quando eu tiver a decomposição térmica desse polímero, o que eu vou liberar? Eu vou liberar HCl. Então, tinha lá a alternativa de HCl. Como que eu vou descobrir isso, professora? Analisando a estrutura. Cada polímero vai depender da sua estrutura para saber o que na decomposição térmica ele vai estar liberando. E uma segunda questão que eu selecionei, que também caiu essa questão de polímeros, mas estava lá dizendo, né, algumas das propriedades dos polímeros e aplicações. E aí estava dizendo que eles deram várias estruturas de polímeros e queriam saber qual daquele polímero que ele possuía ligações duplas conjugadas. E aí a gente tem que lembrar de analisar o que são ligações duplas conjugadas. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. E aí aqui a gente tem que analisar o quê? Que isso daqui são monômeros. E a gente está repetindo essa unidade monomérica. Então a partir daqui, ó, eu tenho uma dupla, uma simples e aqui eu já vou ter uma dupla e uma simples novamente. Então, essa que seria a alternativa que vocês deveriam ter marcado. Bom, de polímeros, acho que é isso, então vamos para o próximo assunto. Para o nosso próximo tema, temos um assunto muito recorrente nas provas do Enem, que é separação de misturas. Mas para eu começar a falar sobre separação de misturas, eu preciso que você lembre o que são misturas, né? As misturas, elas são características por quê? Por possuírem propriedades físicas que vão variar, ou seja, temperatura de fusão, temperatura de ebulição que vão variar. E isso é extremamente importante como característica desses sistemas. Bom, a gente tem que lembrar que as misturas elas podem ser tanto homogêneas como heterogêneas. Bom, as misturas homogêneas elas vão apresentar apenas uma única fase, por exemplo, água e o sal de cozinha. E as misturas heterogêneas, elas vão ser o quê? Duas ou mais fases, por exemplo, água e óleo, água, óleo e areia. Então, você consegue visivelmente separar e identificar essas misturas. Mas por que eu preciso saber o que é uma mistura homogênea e heterogênea? Para a gente entender os processos de separação de misturas, porque são totalmente diferentes. Inicialmente, a gente vai falar sobre os processos de separação de misturas homogêneas, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre as heterogêneas. Bom, os principais processos, né, de separação de misturas homogêneas tá lá no top 1, destilação. A destilação, ela pode ser tanto simples como fracionada. E vai ter um desenhozinho aí para vocês diferenciarem o quê? A destilação simples da destilação fracionada. Basicamente, qual que vai ser a diferença de uma para outra? Na fracionada, eu vou ter uma coluna de fracionamento, na qual eu vou conseguir separar o quê? Líquido de líquido. Então, em questão de aparato, eu vou ter a coluna de fracionamento aqui na destilação fracionada. Aqui eu vou separar líquido-líquido. Na destilação simples, eu consigo também fazer o quê? Extração de óleo. Por exemplo, vou fazer a extração do óleo essencial da canela. Eu vou utilizar o quê? A destilação simples. E esse método de extração, ele é feito através da diferença da temperatura de ebulição desses dois compostos, tá? E as colunas fracionadas, elas são muito utilizadas o quê? Nos processos de separação do petróleo, tá? E aqui, destilação simples, principalmente para extração de óleo. E o processo de vaporização, que a gente vai ter um líquido e um sólido, por exemplo, o líquido vai ser aquecido até evaporar. Então, a gente pode pegar lá aquele copo
com água e sal e tentar evaporar a água, ou se não o processo que a gente coloca para secagem de roupa, também é um processo de vaporização. Agora a gente vai ver os inúmeros processos de separação de misturas heterogêneas. Alguns processos de separação de misturas heterogêneas a gente tem como catação, que é a separação sólido com sólido, ventilação, que também vai separar sólido de sólido. A catação é mais visual, a ventilação é pela força do vento. Separação magnética, que é o metal mais um sólido, como a gente pode ver aí no desenho. A filtração, geralmente sólido com líquido, e aí a gente tem dois tipos de filtração, como a gente pode observar. A filtração com bomba a vácuo e a filtração simples. O que vai diferenciar uma da outra? Só a rapidez, tá? E aí vai ter a bomba acoplada nesse sistema. A levigação, que são diferentes sólidos que a gente vai conseguir separar pela força da água. E decantação, que eu posso ter tanto líquido com sólido, mais líquido com líquido, como a gente pode observar aí na imagem. Líquido com líquido, a gente vai ter um funilzinho de separação. E a gente também pode ter, por exemplo, água e óleo, né? Depois a gente faz a decantação, depois filtra. Mas a gente pode separar também o líquido do sólido, tá? E vamos para mais uma etapa aí das misturas heterogêneas. Bom, e para finalizar os processos de separação de misturas heterogêneas, temos dois que vocês costumam confundir bastante, que é o processo de flotação e o processo de floculação. Bom, processo de flotação, os dois são separação de sólidos com líquido. Porém, no processo de flotação, a gente tem uma adição de uma substância que vai formar bolhas. Então, flotação, bolhas. No processo de floculação, a gente adiciona uma substância que são coagulantes e eles vão formar o quê? Flocos. Então, as bolhas elas vão subir e os flocos elas vão descer. Então, são processos diferentes, igual a gente pode observar aí nas imagens. É um assunto muito que é recorrente, então dê uma revisadinha e nos exercícios eles vão pedir, vão descrever um processo e eles vão pedir para você identificar. Então prestem atenção se vai ser uma mistura homogênea ou se vai ser uma mistura heterogênea e tentem lembrar de quais processos são referentes para uma mistura homogênea e quais processos são referentes para a separação de uma mistura heterogênea. Então, bora para o próximo assunto. Um assunto super importante também que não podia faltar para o nosso aulão é a nossa famosa e queridinha química orgânica. Eu, particularmente, é a parte da química que eu mais amo. Na química orgânica, seria a química o quê? A química do carbono. Basicamente, a gente só estuda o átomo carbono, quais são as ligações dele, que ele é todo diferentão, né? E aí a gente traz o quê? Um resumo de coisas importantes que vocês precisam saber para chegar lá na hora da prova. Bom, é uma matéria bem extensa, então, de forma resumida, eu vou trazer aqui alguns pontos mais importantes. E no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões e como que eles costumam cobrar isso no Enem. Primeiramente, o carbono, ele tá lá na família 4A. E quem já viu alguns vídeos nossos aí sabe que quem está na família 4A tem 4 elétrons na camada de valência. O carbono vai poder fazer o quê? 4 ligações, então. Ele vai precisar para fechar lá a regra do octeto. E essas ligações, como que elas vão se dar? Elas podem ser feitas de 3 formas, né? As ligações simples, as ligações duplas e as ligações triplas. Então, esse é um diferencial também do átomo de carbono. Bom, quais são os nossos tipos de carbono que a gente pode ter? 4 tipos. O carbono primário, onde eu tenho um carbono ligado apenas a outro carbono. As outras ligações podem ser hidrogênio, pode ser algum outro heteroátomo, como oxigênio, nitrogênio, indiferente. Então, esse carbono, quando ele é ligado apenas mais em um carbono, ele é chamado de carbono primário. Agora, quando eu tenho um carbonozinho aqui no meio, ele está ligado a 2 carbonos, ele é chamado de carbono secundário. Agora, quando eu tenho um carbono ligado a 3 carbonos, ele é um carbono terciário. E, por fim, a gente tem o quê? O carbono quaternário, que é um carbono ligado a mais 4 carbonos. Bom, e esses carbonos, eles podem se ligar através do que a gente chama de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, elas são bastante diversas, então a gente tem vários tipos e características. Elas podem ser ramificadas, elas podem ser não ramificadas, podem ser cíclicas, podem ser acíclicas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, não todos, mas os mais importantes que vocês precisam saber para a hora da prova do Enem. Bom, as cadeias, elas podem ser acíclicas ou abertas, ou podem ser o quê? Cíclicas,
fechadas. E lembrando que cada vérticezinho seria o quê? Um átomo de carbono, tá? E completa a valência aí para o hidrogênio. Agora a gente tem a saturada e versus a insaturada. A saturada, eu não tenho ligações duplas, né, dentro dessa cadeia carbônica. Já as tipos de cadeias carbônicas insaturadas é que eu vou ter ligações duplas. Dentro desse tipo de cadeias insaturadas, a gente tem as cadeias o quê? Aromáticas, porque elas são cíclicas, beleza, são insaturadas porque possuem ligações duplas, mas essas ligações duplas, elas estão o quê? Alternadas. Então, isso é uma característica muito importante, que são as cadeias ou os anéis aromáticos que a gente chama. Esses anéis aromáticos podem vir tanto de forma cíclica, mas também podem vir de forma aberta, desde que eu tenha ligações duplas alternadas. E por fim, um outro exemplo que eu trouxe para a gente é as cadeias homogêneas e as cadeias heterogêneas. As cadeias homogêneas, elas só possuem carbono e hidrogênio. Agora, as cadeias heterogêneas, elas possuem o quê? Heteroátomos. E quais seriam esses heteroátomos? Oxigênio, nitrogênio, enxofre, entre outros. E uma coisa muito importante também que eu vou passar um resumão para vocês, que são as funções orgânicas. As principais, a gente tem algumas funções orgânicas oxigenadas e algumas funções orgânicas nitrogenadas. Alguns exemplos para vocês: o ácido carboxílico, quando eu tenho C-OH, eu tenho um éster, quando eu tenho C-O, e esse oxigênio aqui está ligado ao quê? A um CH3. Eu posso ter também a cetona. Não confundir cetona com acetona. Acetona é um tipo de cetona e cetona é o que? A função orgânica, que é C-O. A gente tem o álcool, que é um carbono ligado a OH, hidroxila. A gente tem os aldeídos, que é o C-O ligado com o hidrogêniozinho. Nunca confundir aldeído com ácido carboxílico e éster. E a gente tem as aminas e as amidas. A diferença é que nas aminas eu vou ter só o nitrogênio e nas amidas eu vou ter esse C-O aqui. Qualquer dúvida em relação a isso, já tem vídeo no canal, dei uma revisadinha que é bastante importante. Mas, professor, é muito assunto. Como que isso cai no Enem? Vamos dar uma olhadinha. Então, trouxe aqui duas questões que abordam de forma diferente a química orgânica. Bom, a primeira, o exercício contava uma historinha lá e pedia dessa classe de compostos aqui, ele deu todas essas estruturas e perguntou o quê? Qual que era a familiaridade? O que tinha em comum aqui entre esses compostos? E o que seria? Seria o nosso anel benzênico. Então, por isso que eu falei que era importante a gente saber sobre o que era um aromático, né? Que aqui todos os compostos, olha, tem o benzeno, que é esse ciclo aromático aqui, onde a gente tem ligações duplas e simples aromáticos. Então, era apenas marcar essa alternativa. Tinha lá nas opções ramificações, mas não são todos que têm ramificações, né? Não são todos que possuem a mesma função orgânica, mas todos são o quê? A gente tem esse anel benzênico, que é característico de o quê? De compostos aromáticos. E uma outra questão que também caiu em 2020 ali foi a cadeia, ele pedia, dentre essas alternativas, qual que seria o composto que possui uma cadeia poliinsaturada. O que é poliinsaturada? Que eu tenho mais que uma insaturação. O que é insaturação? Que eu disse é aquelas cadeias que possuem ligações duplas. Podem ser tanto alternadas como não alternadas. Então, a gente vai ter que ter o quê? Poliinsaturações. Então, várias ligações duplas. Aqui a gente não tem nenhuma, então já descarta. Aqui a gente só tem uma, então se eu quero várias, já também não vai contar. E aqui também eu só tenho uma. Então, eu ficaria entre essa e essa, né? E aí ele está me pedindo o quê? O OH em um carbono terminal. Isso que vai fazer toda a diferença, porque aqui eu tenho o OH, mas não é no carbono terminal. Esse carbono aqui, ele está nesse ciclo. E aí a gente vai ter o quê? O OH dentro, se ligando ao benzeno. Aqui não, aqui a gente vai ter o OH no carbono terminal. Então, por isso a alternativa certa seria a número 1, que a gente vai ter um composto poliinsaturado e o OH no carbono terminal. Então, para vocês não errarem, essa bolinha aqui, isso daqui significa o quê? O benzeno, tá? A mesma coisa, eu posso representar ele tanto assim, mostrando que eu tenho várias ligações duplas alternadas, como dessa maneira aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, apenas
desenhado de maneira diferente. Então, pelo amor de Deus, não me erre isso na hora da prova, viu? Um tema super quente que cai no Enem e quente também porque é o quê? Termoquímica. Termoquímica, a gente vai estudar calores envolvidos nas reações químicas. Esses calores podem ser tanto absorvidos como liberados. E aí, como que a gente vai fazer essa mensuração desse calor? Através de uma medida que a gente chama de entalpia. A entalpia é uma propriedade que a gente vai estar relacionada ao quê? A energia térmica desse sistema. Então, essa energia térmica. E como que a gente vai calcular essa energia térmica? A energia térmica, ela vai ser calculada através do ΔH, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a entalpia daquele sistema vai depender apenas do estado inicial e do estado final. Isso é extremamente importante de vocês relembrarem. Bom, e a gente vai ter dois tipos de reações, as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Qual que é a diferença entre elas? As reações endotérmicas, a gente chama que são as reações positivas. Por quê? Porque elas absorvem energia. Então, esse valor de ΔH vai ser o quê? O ΔH positivo, maior que zero. E graficamente falando, o que significa isso? Que o ΔH é maior que zero. Lembrando que aqui vai ser o caminho da reação e aqui a entalpia. Então, a entalpia dos produtos, ó, tá acima dos reagentes. Então, esse ΔH aqui vai ser positivo. Já no caso das reações exotérmicas, essas reações vão liberar energia, de maneira que o ΔH vai ser menor que zero. Se o ΔH aqui é menor que zero, quer dizer que a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Então, é importante vocês entenderem e saberem identificar graficamente a diferença entre uma reação endotérmica de uma reação exotérmica. E lembrando que o ΔH, como eu vou ter a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, qual que vai ser a unidade de medida que a gente vai utilizar aqui? Pode ser tanto caloria quanto joule. Lembrando que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, se o exercício pedir, você saiba converter isso daí. Bora para terminar esse assunto. Bom, e quando a gente fala de termoquímica, o que vem na cabeça de vocês? Lei de Hess. Com certeza, em algum momento da vida, vocês já viram sobre lei de Hess. Mas o que seria a lei de Hess? A lei de Hess, ela vai utilizar o ΔH de várias etapas da reação para encontrar o ΔH global. Então, o que vai acontecer? Ele vai me dar várias etapas reacionais e vai me pedir o ΔH da reação global. A gente vai ver daqui a pouquinho um exercício sobre isso. Bom, e aí a gente tem a famosa o quê? Entalpia de combustão. Bom, a entalpia de combustão é a energia liberada na queima do combustível. Então, a gente vai ter um combustível mais o oxigênio formando CO2 e água. Então, isso daqui é muito importante porque, na verdade, eles vão lá no exercício do Enem, vão te dar um combustível, vão lá te perguntar quanto de CO2 que aquela gasolina vai liberar. Então, vocês têm que lembrar que uma reação de combustão completa sempre vai ter o combustível mais O2, CO2 e água. E não se esqueça de balancear essa reação, tá? Por favor. E vamos ter o que também? A entalpia de ligação, que já caiu no Enem, e a entalpia de ligação está relacionada à energia envolvida na quebra ou formação daquela molécula. Então, a gente tem que lembrar que, se eu preciso quebrar aquela ligação, eu preciso fornecer energia. Então, essa entalpia vai ser o quê? No sistema mais endotérmico. Por que essa reação eu preciso de quebrar? Eu preciso fornecer. Agora, se eu vou formar uma molécula, vai acontecer o quê? Ela vai liberar energia. Por isso que a gente fala que são processos exotérmicos. Um detalhe importante da lei de Hess é que a gente trata as equações químicas como equações matemáticas. Então, a gente pode multiplicar, a gente pode inverter o sinal, e lembrando que o sinal também do ΔH é invertido. Tá, mas vamos fazer uma questãozinha para ficar um pouquinho mais claro. Bom, em 2019, o Enem trouxe essa questão, que seria a combustão da glicose e a combustão do ácido lático. E pediu para comparar, era basicamente para a gente calcular o quê? A partir da equação global, calcular o ΔH, e era para a gente marcar lá a alternativa que daria esse valor do ΔH. Bom,
Então, primeiramente, ele me deu essa combustão da glicose, glicose mais O2, formando CO2 e água com esse valor de ΔH. E me deu essa outra equação da combustão do ácido lático, também formando CO2 e água, porque a gente tem uma combustão completa aqui, como eu falei anteriormente. Então, para a gente achar a equação global, eu vou copiar aqui a equação da combustão da glicose. Agora, a partir da equação do ácido lático, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa equação e vou multiplicar ela por 2. Por quê? Porque eu preciso cancelar, ó, o 6CO2, 6CO2. Depois eu cancelo esses 6 moléculas de água com essas 6 moléculas de água. Depois eu cancelo essas 6 moléculas de oxigênio com essas 6 moléculas de oxigênio. Ou seja, a partir das leis de Hess, a gente vai multiplicar essas equações e o valor delas. Vamos inverter para quê? Para a gente cancelar e achar a equação global, como se fosse uma equação matemática, com o objetivo de quê? Eu achar a equação global. Então, a partir da equação global que a gente achou, cancelando os valores das moléculas aqui, nos reagentes com os produtos, e a gente vai fazer o quê? Nós vamos somar o ΔH dessa reação com o ΔH da reação de baixo, achando o valor de menos 112 kJ. Lembrando que eu inverti essa equação aqui, então eu inverti o sinal. Eu multipliquei essa equação com 2, então eu multipliquei o ΔH por 2. Tudo que eu fizer na equação, eu faço também com ΔH. O que é importante vocês lembrarem, então, de termoquímica? O que é uma reação endotérmica, o que é uma reação exotérmica, qual que vai absorver, qual que vai liberar calor, o que é uma combustão completa e, principalmente, o que é a lei de Hess, porque se cair algum exercício de cálculo, você vai tirar de letra. Vamos falar agora sobre um assunto que geralmente não caía tanto no Enem, só que nos últimos anos eles têm dado uma atenção mais carinhosa para esse assunto, vamos dizer assim, que é o pH e pOH. Mais especificamente pH. E de maneira análoga, né, gente? Se você entende pH, você também vai entender o pOH, que são lá juntinhos e são assuntos extremamente coligados. Então, bora lá. Mas o que é o pH tão famoso? O pH é o potencial hidrogeniônico. E ele está ligado... Para que a gente calcula o pH, né? Calcula o pH a partir da concentração de íons H+, e íons H3 ou mais. Então, pode aparecer no seu exercício tanto íons H+, que são os íons o quê? Hidrogeniônicos. Por isso que a gente está calculando o potencial hidrogeniônico, né? E o H3 ou mais é a forma mais correta de se escrever os íons H+. Então, pode aparecer assim também nesse exercício. Muito atrelado ao quê? Quando a gente fala de pH, todo mundo já fala, pH ácido, pH básico, né? E o que isso quer dizer? Então, a gente está calculando as concentrações de íons H+, e de íons o quê? OH- também naquele meio. A gente consegue fazer essa relação, tá? Para a gente calcular e fazer essa relação lá do meio básico, meio ácido e do meio neutro também. E aí, como que a gente calcula isso? Tem duas formas. A gente pode colocar pH é igual a menos log de concentração de H+, de íons H+ no meio. E, professora, como que eu faço com pOH? A mesma coisa. pOH é igual a menos log da concentração de OH- no meio. Igual eu falei, de maneira bem análoga. Ou senão a gente tem 10 elevado a menos pH. Ou 10 elevado a menos pOH, que aí a gente vai ter o quê? A concentração de íons H+, ou a concentração de íons OH-. Lembrando que esse colchete, toda vez que vocês verem ele, isso daí quer dizer o quê? Concentração, tá? E aí a gente tem uma formulazinha também bastante interessante que se chama pH mais pOH igual a 14. Isso daqui vem de onde? Vem lá do equilíbrio iônico da água. E tem vídeo no canal sobre isso. Eu recomendo dar uma revisadinha sobre esse assunto, que é bastante interessante também. Bom, e aí eu trago um parênteses que é o equilíbrio ácido-base. É bastante importante a gente entender o que é um ácido e o que é uma base. O ácido vai ser capaz de ceder H+, ou seja, ele vai liberar esse H+. Então, geralmente, é esse H+ aqui que a gente vai calcular a partir dessa forma. E por isso que a gente fala, aquilo dali é ácido, porque tem bastante concentração de H+. Por quê? Porque o ácido vai liberar esse H+ para o meio. Já a base,
ela vai o quê? Receber esses íons H+, ou a base vai fazer o quê? Vai liberar esses íons OH-, que aí a gente consegue o quê? Calcular aqui também através do pOH, tá? E uma coisa muito importante que eu preciso que vocês lembrem, que ácidos fortes, eles possuem grau de dissociação muito alto. E ácidos fracos, eles possuem baixo grau de dissociação. Tá, professor, mas o que é um grau de dissociação? Um grau de dissociação é, por exemplo, você vai ter um ácido lá, HA, um ácido qualquer. Se ele tiver um alto grau de dissociação, então eu vou ter H+ e A-. Vai se dissociar, formar dois íons. E a partir desse momento, a gente tem que lembrar de um conteúdo muito importante, que é a constante de equilíbrio. E aí a gente consegue calcular Ka, que é a constante ácida. E toda e qualquer vez que eu tiver constante de equilíbrio, constante de acidez, constante de basicidade, como que eu vou calcular? Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, outra coisa que eu preciso que vocês entendam também é que quanto maior o valor de Ka, mais eu vou ter esse ácido dissociado. Por quê? Está diretamente proporcional. Ó. Quanto maior a concentração de H+, maior o valor de Ka. E mais forte esse ácido vai ser. Então, é essas relações que eu preciso que vocês entendam. E também, não menos importante, a nossa escala de pH, né? A gente tem que entender que quando eu tenho pH 7, eu tenho meio neutro. Agora, se eu estou aumentando esse pH até 14, eu tenho um pH básico. Então, nessa faixa de maior que 7 até 14, eu tenho um meio básico. E no pH de 0 até 7, eu tenho um meio ácido. Então, o meio ácido quer dizer o quê? Que eu estou rica ali na presença de íons H+. Então, eu tenho bastante íons H+ aqui. E quando eu tenho um meio básico, eu tenho uma riqueza aqui de quê? De íons OH-. Então, essa relação eu preciso que vocês saibam. É uma matéria bem grande, mas que vocês com certeza vão tirar de letra. Trouxe alguns exercícios para a gente dar uma olhadinha de como essa matéria é abordada nas provas. Então, trouxe duas questões, uma fácil e uma que eu acho que foi a mais difícil que já caiu sobre esse tema no Enem. Bom, essa questão aqui caiu no ano passado e eles deram algumas substâncias, essas aqui, N2, NH3, NH4+, o íon NO2-, né, nitrato, e NO3. E está perguntando, num solo de menor pH, o que será favorecido dessas 5 substâncias aqui? Então, como que a gente teria que analisar? Substâncias que iriam se modificar com a presença ou não, o aumento ou não, na verdade, da concentração de íons H+, o que seria? Seria o NH3 e o NO2-. Aqui a gente tem uma base fraca, aqui a gente tem um íon proveniente de um ácido fraco. Então, o que aconteceria aqui? Por exemplo, o NH3 mais H+, a gente formaria o NH4+. E aí, se eu tenho um aumento da concentração de H+, por quê? Porque eu vou ter uma diminuição do pH, e eu preciso lembrar, quanto menor o pH, mais a concentração de H+ eu vou estar no meio. Então, se eu tenho o menor pH, quer dizer que eu vou aumentar a concentração de H+. E lembrando lá do princípio de Le Chatelier, esse equilíbrio desloca para a formação de NH4+. Então, isso daqui não vai ser favorecido. A presença da amônia vai ser diminuída na concentração. Agora, quando eu tenho o ácido HNO2, quando eu vou ter um aumento da concentração de H+, ou seja, diminuição do pH, o que vai acontecer com o meu equilíbrio? Ele vai se deslocar para a produção de reagente, que vai ser o ácido, não vai ser o ânion NO2-. Então, de maneira geral, o que vocês teriam que marcar? NH4+, que seria a substância aqui que seria afetada pelo quê? Aumento da concentração de H+, e diminuição do pH. E para finalizar, uma última questãozinha que eu acho mais difícil, que já caiu sobre isso no Enem, é uma questão sobre o pKa. O que vocês precisavam saber aqui? Relembrar que o conceito de pH e pKa. O que seria pH? Menos log da concentração de H+. E o que seria pKa? Menos log do Ka. Toda vez na química que tiver o P, é como se fosse você aplicar a operação matemática menos log, tá? E aí, o que você teria que analisar nessa questão? Ele te deu esse fármaco,
com os pKa's de cada grupo, né, do ácido carboxílico igual a 1,8, do NH2, quando vira NH3+, o pK fica 7,9, e aí o pKa do grupo tiol aqui, que vai ser 10,5. E aí tá perguntando se, no pH da urina, o que vai estar, qual que é a estrutura que vai estar lá desse fármaco. Então, o que vocês teriam que analisar? Duas coisas. pH, quando ele é maior que o pKa, o sistema vai estar lá básico, então o ácido vai estar desprotonado. O que é o ácido desprotonado? Por exemplo, esse ácido carboxílico aqui, ele vai perder esse hidrogênio, então eu vou desprotonar ele, quando o pH do meio é maior do que o valor do pKa. Agora, quando eu tenho um pH do meio menor que esse valor do pKa, o ácido ele vai estar o quê? Ionizado, não ionizado, ou seja, esse hidrogêniozinho vai estar presente aqui. Então, é essa maneira que eu vou ter que analisar, tanto do grupo tiol, como do grupo ácido carboxílico, quanto desse grupo amino aqui. Então, o que a gente vai ter que lembrar? Que o pH da urina vai estar entre 5 a 7. Então, o ácido carboxílico ele vai estar o quê? Desprotonado, porque o pH vai ser maior do que o valor do pKa, porque o pH vai estar entre 5 a 7 e o nosso pK é o quê? 1,8. Então, analisando de pH de 5 a 7, qual que vai ser a única estrutura que vai estar desprotonada aqui? Vai ser o ácido carboxílico. E por isso, vocês teriam que marcar essa alternativa lá. Então, é um exercício um pouquinho mais complicado, que vocês têm que lembrar o quê? A questão da protonação e desprotonação, do pKa e do pH. ETA, Estação de Tratamento de Água, assunto super importante, é muito bom que a gente veja ele também. E é um assunto simples, só que a gente tem que focar em algumas coisas. Vários desenhos podem aparecer processos diferentes na estação de tratamento de água, mas esse daqui que eu vou explicar para vocês é o principal, são as partes principais. Bom, aqui eu numerei, né, de 1 a 6 processos que podem aparecer e que eles sempre aparecem quando a gente fala da estação de tratamento de água. Estação de tratamento de água é onde a gente trata a água que a gente pode levar para a gente poder beber depois, deixar ela potável, porque quando ela está lá no rio, ela não está potável ainda para a gente. Então, olha só, quando você capta a água, que é o processo 1, você tem a captação da água e a filtração grossa. O que seria a filtração grossa? Passar ali pedaços de galhos, pedaços de folhas, coisas que, até um pouco de matéria, tipo de barro, de pedra, deixar essa parte passar. Então faz uma filtração com grades e depois que a gente capta essa água, a gente vai para o primeiro processo, que seria o nosso processo de floculação. O processo de floculação é um processo que a gente usa o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é um aglutinante, ele vai pegar todas as partículas mais pesadas, juntar e levar elas para o fundo, no próximo processo, que é o processo de decantação. Então, olha só, aglutinou aqui, juntou todo mundo, passamos para cá, ele vai começar a decantar. E quando ele decantar, ó, são vários tubinhos aqui, vai decantando, aqui em cima vai ficar só a água mais límpida para a gente. Olha que legal! E essa água límpida, ela vai passar, tá certo? Vai para um próximo filtro, esse é um filtro mais fino, tá? Esse processo é a filtração mais fina. Nesse processo você vai ter o quê? Você vai ter cascalho, vai ter areia e no final o carvão ativo. O carvão ativo vai tirar os odores que a gente tem aqui. Quando essa água sai aqui, ela está uma água super limpa, já está potável para a gente beber. Só que ainda falta desinfectar algumas coisas, ainda tirar alguns micro-organismos. Para que a gente usa? A gente usa a estação 5, que é a estação de desinfecção. O que tem nessa estação 5? A gente vai adicionar cloro e também vai adicionar o flúor na água. O flúor, a curiosidade é que ele é adicionado na água para evitar cárie nas crianças. Isso ajuda bastante. E o cloro ele ajuda a matar micro-organismos que ainda podem estar ali. Quando essa água já está totalmente preparada, ela vai para o 6, que é o nosso reservatório, e depois do reservatório ela já está limpinha para consumo, e daí ela vai para as tubulações, chegando na sua casa. Então, só para a gente lembrar, olha só, todos os processos que a gente tem. Primeiramente, captação e filtração grossa. Segundo, a gente tem a floculação, que é onde a gente adiciona o sulfato de alumínio para aglutinar todo mundo e depois poder decantar no terceiro processo. E o quarto processo é a filtragem fina, onde vai passar pelo cascalho, areia e o carvão ativo. A água já sai quase limpa ali, a gente precisa fazer uma desinfecção com cloro e adicionar o flúor para cárie, e depois ela vai para o reservatório e depois para sua casa.
e você estava achando que só abrir a torneira e já sair água limpinha, ela tem que passar por todos esses processos. Esse é um conteúdo que cai bastante no vestibular, espero que você tenha entendido. Estequiometria. Vamos falar de um assunto bem importante, tá? Esse assunto cai bastante no vestibular, então é bem importante que a gente saiba ele. É um assunto que envolve matemática, então por isso às vezes pode parecer um pouquinho complicado, mas na verdade não tem nada de complicado não. Olha só, estequiometria é o seguinte, é como se fosse a nossa receita do bolo. A receita do bolo ela vai funcionar da seguinte maneira, é as quantidades do que a gente precisa para cada coisa. Quer ver? Se a gente tivesse essa reação N2 mais 3H2 indo para 2NH3, olha só, nessa reação a gente tem coisas interessantes que vale a pena ressaltar. Os números estão aqui na frente, ó, o número 1 que está na frente do N2, o número 3 e o número 2 são os coeficientes estequiométricos. Quando você está fazendo um bolo, por exemplo, é a mesma coisa. Quando eu falo 2 ovos, 2 xícaras de farinha e aí por diante. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tomar muito cuidado. Para estequiometria, a gente não vai usar, obviamente, farinha, ovos, mas a gente vai usar o mol, a quantidade, a massa e o volume. Isso é muito importante para a gente. Bom, o mol é uma quantidade de matéria mesmo, e a gente só vai botar mol. Então a gente vai descer o coeficiente estequiométrico e botar o molzinho do lado. A gente está criando uma tabela aqui, que essa tabela é amplamente relacionável. A gente pode relacionar qualquer dado dessa tabela com qualquer outro dado dessa tabela. Vocês vão ver que isso vai ajudar bastante a gente. Olha só, tenho a minha reação, desci os coeficientes estequiométricos, são os números que estão na frente, e na linha do mol eu vou botar mol. 1 mol está para 3 mol, que forma 2 mol. Vamos falar desse jeito para ficar cada vez melhor, tá? Ó, 1 mol de N2 para 3 mols de H2 vai formar 2 mols de NH3. Pronto. Agora, quantidade. A quantidade é uma quantidade real das moléculas que eu tenho aqui. Então, olha só, a gente sempre usa esse número, que é a constante de Avogadro. Como é que ela funciona? É o 6 vezes 10 na 23, você já deve ter ouvido falar em alguma parte desse aulão, ou ainda em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre isso. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai descer o coeficiente estequiométrico, tá certo? E vai botar do ladinho, vai multiplicar pelo número de Avogadro. A massa, a gente vai fazer a mesma coisa. Repete o coeficiente estequiométrico, só que agora a gente vai multiplicar pela nossa massa molar. Onde que eu acho essa massa molar? É aquele valorzinho que a gente acha lá na tabela periódica. Cada elemento tem sua massa molar, e para a gente achar a massa da molécula, seria somar essas massas que a gente tem aqui dentro. Ó, então olha só, o N2, cada nitrogênio, tem 14 gramas para cada mol, tá? Como aqui a gente está falando de N2, são 2, vai dar 28. 1 vezes 28. Aqui, o H2, cada hidrogênio vale 1 grama por mol. Como a gente está multiplicando pelo 3, vai ficar 3 vezes 2 gramas, tá, no caso. E aqui, o NH3, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nitrogênio valendo 14 e cada hidrogênio valendo 1. Somando tudo dá 17, então fica 2 vezes 17 gramas. Então é só a massa molar da nossa molécula, ok? E por último, e não menos importante, o nosso volume molar, que é o valor definido, que é o 22,4 litros, tá? Esse é o volume que 1 mol desse gás teria. Então, essa última linha aqui só é necessária para quando a gente tem um gás. No caso aqui, todos são gasosos, eu botei para todos. Mas olha só, mais uma vez, você desce o coeficiente, ó, 1, o 3 e o 2, e eu multiplico pelo 22,4 litros. Ou seja, essa tabela está na tua cabeça. A única conta que você tem que realmente fazer aqui é para achar as massas molares, olhando lá na tabela periódica, que é muito simples também. Então, se a gente for ver, o coeficiente estequiométrico que a gente está descendo, que é o principal para a gente, e a gente pode usar ele para conta. Mas, professor, para que eu vou usar isso? Bom, é o que a gente vai ver agora. Eu consigo relacionar qualquer dado dessa tabela com qualquer outro dado. Por exemplo, eu poderia falar para você que 1 mol de N2 precisa de 3 vezes 2 gramas de H2 para formar 2 vezes 22,4 litros de NH3. Eu posso relacionar qualquer dado desses. Essa relação gera para mim uma regra de 3. Vamos resolver um exercício? Olha que legal. Qual a massa de NH3? Opa, estamos falando de massa de NH3. Formada na reação de 6 mol de H2. Opa, estamos falando de mol de H2. Considerando um rendimento de 80%. Eu não falei para você ainda do rendimento, mas a gente já vai entender. A primeira parte que a gente precisa saber
é qual a massa considerando sem esse rendimento. Vamos falar 100%, tá? Rendimento vai ser o quê? Vai ser o quanto você realmente consegue fazer. Nem tudo é 100%. Nem tudo eu consigo fazer 100%. O rendimento vai me calcular isso. Primeiro vamos calcular seu rendimento. Vamos só usar os dados que a gente tem aqui. Eu estou falando de um dado de massa de NH3. Eu venho aqui na minha tabelinha e vejo qual é o dado de massa de NH3 que eu tenho aqui. Opa, aqui está meu NH3. Meu dado de massa é esse aqui, ó. Olha só, meu dado de massa de NH3. Então eu sei de uma coisa, que 2 vezes 17 gramas de NH3, tá certo? Vai estar relacionado a um dado de mol de H2. Opa, eu tenho um dado de mol de H2. Cadê meu dado de mol de H2? Opa, H2 está aqui, mol de H2 está aqui, ó. Então, 2 vezes 17 gramas está para 3 mols de H2. Vou botar aqui, ó. 2 vezes 17 gramas está para 3 mol de H2. E olha só, se na minha questão pergunta, e para 6 mol de H2, quanto que eu tenho? Opa, 6 mol de H2, eu tenho X. Quando eu não sei, eu ponho um X. Pronto, está resolvido. Essa é a minha regra de 3 que eu tirei daqui. Isso é um exercício que pode parecer complexo, mas não é, por causa que é só a gente relacionar os dados da tabela. Resolvendo isso daqui, eu posso ver que daqui para cá dobrou, ou eu posso fazer a minha regrinha de 3 normal. Eu posso observar que esse valor aqui, pessoal, vai dar, ó, 2 vezes 17 a gente vai resolver, vai dar 34, vezes 6 dividido por 3, no final vai dar 68 gramas, tá vendo? Ó, vai dar o mesmo valor, dá a mesma unidade que está aqui, ó, 68 gramas. Só que isso seria se eu tivesse 100% da minha reação. Aí que entra o rendimento. Eu estou dizendo para você que a minha reação não foi 100%, aconteceu alguma coisa que só 80% do produto esperado foi obtido. Então eu vou usar isso para calcular meu rendimento. 68 gramas seria se 100% disso tivesse ocorrido, tá? Então 100% seria meu 68. Agora, se eu quiser saber quanto que foi 80%, ó, 80% vai gerar para mim X. Então, ó, vou recalcular isso aqui agora para 80%, vou descobrir que esse valor aqui vai dar 54,4 gramas. Tá aí, ó, resolução de um problema de nível médio, tá certo? De uma maneira bem simplificada. Eletroquímica, vamos falar um pouquinho sobre as pilhas, tá? O que seria uma pilha? Pilha é um processo espontâneo. Na verdade, a pilha é uma reação química que vai gerar corrente elétrica para a gente. E ela é bem simples de você saber o que é o que. E, na verdade, a maioria das vezes é essa pergunta. Qual é o polo positivo, qual é o polo negativo, assim como da pilha normal que você tem. A ideia é a seguinte, tá? A gente constrói uma pilha da seguinte maneira. A gente tem as nossas células, tá? Eletrolíticas, e dentro delas a gente tem o quê? A gente tem um pedaço de metal. A gente tem que entender que os metais eles têm uma tendência muito grande a perder elétrons. Só que uns perdem mais e outros acabam ganhando mais. Porque se um tem uma tendência maior de perder, o outro vai acabar ganhando esses elétrons de alguma maneira. E essa diferença de potencial de oxidar ou reduzir é o que vai gerar para a gente essa transferência de corrente elétrica. Olha que legal. Estou fazendo aqui uma pilha com 2 células, uma delas tem zinco e a outra tem cobre. Aqui é o zinco metálico, ele está o zinco sozinho. E aqui é o nosso cobre, né, metálico também sozinho. Eles estão mergulhados em soluções de sais dele mesmo. Por exemplo, o zinco está numa solução de sulfato de zinco. Então aqui, ó, eu tenho a solução, tem o zinco mergulhado nessa solução. O cobre está mergulhado numa solução de sulfato de cobre. A gente já vai entender por quê. Essas soluções, elas têm o quê? Ó, a solução de sulfato de zinco vai gerar para a gente o zinco mais 2. E a solução de sulfato de cobre vai gerar para a gente o cobre mais 2. Tá? Vão ser bem importantes. Olha o que acontece. No momento que a gente for avaliar essa pilha, a gente vai ter nossos potenciais. E nossos potenciais são os seguintes. O cobre ele tem um potencial de redução. Pega bem a ideia. Redução é quando a gente está botando elétrons nele. O cobre mais 2 se junta com 2 elétrons e vai virar o cobre 0. O potencial de redução dele é de 0,34 volts. Por outro lado, o zinco tem um potencial de oxidação alto, que é o quê? É o zinco passando para zinco mais 2,
mais 2 elétrons, ele está liberando esses 2 elétrons. Olha que legal, um está pegando elétrons, o outro está liberando elétrons. E o potencial dele então é de oxidação, 0,76. Então a gente sabe que um oxida e que o outro vai reduzir. Olha que legal, o zinco ele não está perdendo elétrons, então o que ele faz? O zinco, a plaquinha de zinco vai começar a passar os elétrons, tá certo? Para a plaquinha de cobre, através de um fio condutor. Quando ela passa esses elétrons vindo para cá, se eu passar aqui por uma lâmpada, fechando o meu circuito, o que eu tenho? Eu vou ter a luz. A lâmpada vai receber essa energia. Mas olha que legal, além disso, ó, o zinco passou os elétrons para o cobre e o zinco foi perdendo elétrons. E foi gerando quem? Foi gerando zinco mais 2. O que acontece com essa plaquinha? Essa plaquinha ela começa a ser consumida. Tá? O zinco mais 2 vai indo para a solução, cada vez mais eu vou formando zinco mais 2 nessa solução, essa solução vai aumentando a quantidade de zinco mais 2. Por outro lado, os elétrons vêm e ficam nessa plaquinha de cobre, carregando essa plaquinha de cobre de elétrons. Olha que legal, o meu cobre mais 2 vai vir pegar esses elétrons na plaquinha, aumentando a massa dessa plaquinha aqui, fazendo depositar mais cobre aqui. É o que está sendo mostrado nessas duas reações. O cobre ganhando 2 elétrons e virando cobre metálico, e o zinco perdendo elétrons e virando zinco mais 2, indo para a solução. Tá? Então, se a gente for pensar, essa pilha ela tem uma equação toda que é a seguinte. Se o cobre mais 2 elétrons vira o cobre 0 e o zinco vira zinco mais 2 elétrons, se eu cortar elétron com elétron e somar, eu sei que o cobre mais 2 mais o zinco metálico está transformando em zinco mais 2 mais cobre metálico. Essa é a nossa reação. E quando a gente vê esses potenciais, a gente soma esses dois potenciais, o de redução e de oxidação, a gente descobre que a voltagem da nossa pilha é de 1,1 volt. Essa voltagem dessa pilha, esse é o potencial dessa pilha aqui. Você ainda deve estar um pouquinho confuso. Meu Deus, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Como que eu vou saber as partes? Quem que é negativo? Quem que é positivo? Como que eu vejo isso? Bom, olha só, tem um macete muito interessante para a gente fazer aqui. É o seguinte, é o Dona Porca. Olha que macete legal. O Dona Porca funciona assim, ó. O cara que oxida é o cara que diminui a massa. Estamos falando do zinco, que acabou diminuindo a massa. Ele a gente vai chamar de polo negativo. Ele é o polo negativo, porque é dele que saem os elétrons. E a gente pode chamar essa célula de ânodo. Por outro lado, a gente tem o cara que reduz, que no nosso caso é o cobre. O cobre que reduz, ele vai ser o polo positivo. Ele é o cara que é o cátodo, tá certo? A gente vai chamar de cátodo a célula dele. E ele é o cara que aumenta a nossa massa. Então, ó, tudo que a gente viu aqui está dentro desse macete. Olha que macete interessante pra gente. Radiação. Radiação é um assunto muito importante e ele é um assunto que cai esporadicamente nos vestibulares. Esse ano a gente está estreando um filme, o Oppenheimer, que fala da bomba atômica, então é um assunto muito interessante para a gente ver. Olha que legal, a radiação é um fenômeno nuclear. O que é isso? Ele vem de dentro do núcleo do átomo. Tá? Quando a gente tem um núcleo que ele não está muito legal, ele não está muito estável, ele quer liberar a radiação para que a gente possa fazer o quê? Para ele fique estável. Ele vai ficar estável, então ele vai liberar essa radiação para voltar a ficar no estado normal. Então, quando a gente tem um núcleo que não está estável, ele libera a radiação para ficar estável. Olha só, a gente tem 3 tipos de radiação que a gente tem que prestar bem atenção. A gente tem a radiação alfa, a beta e a gama, tá? Sendo a radiação alfa e a beta partículas e a gama apenas uma onda eletromagnética. Como a radiação alfa e beta são partículas, o que acontece? Elas, quando são emitidas, elas modificam o átomo que elas estavam antes. Olha só, urânio 238 e 92. Quando ele libera uma partícula alfa, ele perde 4 de massa, porque a partícula alfa ela tem 4 unidades de massa e 2 prótons, né, no caso. Então ele vai perder 4 de massa e 2 de número atômico, virando o elemento tório, que é 234,90. Então você, por liberar a partícula alfa para poder ficar estável, ele troca o elemento, ele muda o elemento que ele tinha. Tá? Mudando muito o que a gente pensava sobre o átomo, que era algo indestrutível e tudo mais. Então a radiação veio também por causa disso. Ela veio ficar mais famosa exatamente por causa que ela mostrava isso a fundo. Olha que legal, na partícula beta,
Se eu continuar essa reação e agora liberar uma partícula beta, o tório pode liberar essa partícula beta. A partícula beta já é diferente. Você pode ver que ela tem um númerozinho aqui, -1. O que significa esse númerozinho -1? Significa que toda vez que ela sair de um núcleo, ela vai deixar um próton a mais. Como que ela faz isso? Bom, é bem simples. A partícula alfa é realmente 2 prótons e 2 nêutrons. Quando ela sai do núcleo, ela só leva isso embora e o núcleo vai ficar sem essa parte. Agora, a beta, ela é um pouco diferente. Imagina assim, eu tenho um núcleo, tá? E nesse núcleo eu tenho um nêutron. Esse nêutron, ele é feito de um próton e de um elétron. Eles dois juntos formam um nêutron. Nessa forma como nêutron, a gente está aqui como tório. Esse nêutron que não está legal do jeito que está, ele vai querer se dividir novamente entre elétron e próton. O próton vai ficar no núcleo, o elétron vai embora no formato de partícula beta, tá certo? Que é uma partícula negativa, vai embora. E o que acontece? Você acaba trocando um nêutron por um próton, fazendo com que o número atômico aumente. A nossa massa continua a mesma, tá? Então, quando eu liberar uma partícula beta, a única coisa que vai acontecer é que embaixo, né, aqui onde tem o número de prótons vai aumentar. A gama, se ela sair do núcleo, toda vez que eu libero uma alfa e uma beta, eu libero também radiação gama, mas ela é só uma onda eletromagnética. Mas isso não deixa ela menos perigosa, na verdade ela é a mais perigosa de todas as radiações. Se a gente for ver por um grau de penetrabilidade, tá? Olha só, a alfa é que menos é penetrável, ela vai incomodar menos, porque ela é muito pesada. A beta já consegue chegar a lugares mais profundos. A radiação gama, tá certo, por ser uma onda eletromagnética, consegue passar por muita coisa. Então a gente tem que focar nessas 3 radiações aqui. A radiação, ela vai funcionar sempre pensando na cinética radioativa. Como que é a cinética radioativa? As coisas não acontecem de uma hora para outra. Demora um tempo para isso acontecer, essas reações demoram um tempo para acontecer. Isso a gente estuda em cinética radioativa, a gente estuda com o tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que metade daquela quantidade radioativa consiga sofrer essa emissão radioativa. Então, olha só, se eu tenho 100% de uma amostra radioativa, depois do tempo de meia-vida, eu vou ter só apenas 50%. E depois de outro tempo de meia-vida, eu vou ter 25%. E assim por diante, cada tempo de meia-vida, eu vou caindo pela metade. Isso nunca vai acabar. Esse tempo de meia-vida pode ser muito curto, que é o caso, por exemplo, do polônio, que é milissegundos. Ou pode ser muito comprido, como o tempo de meia-vida do carbono 14. Você já deve ter ouvido falar em algum momento que alguma coisa foi datada por carbono 14. Como que era essa datação de carbono 14? Você vai lá e analisa a amostra e vê que o número de carbonos 14 está uma certa quantidade, onde ele deveria estar outra quantidade. E daí, através de um cálculo, através de um gráfico, você consegue analisar quanto tempo passou. Só para você ter ideia, para a quantidade de carbono 14 cair pela metade, você vai demorar mais de 5.000 anos para que isso aconteça. Então é um tempo bem grande para que aconteça o decaimento de metade dessas moléculas. Então, pensa sempre, a datação radioativa, a gente fala de cinética radioativa. Outra coisa interessante também de falar, quando a gente fala de radiação, seria falar sobre a fissão nuclear, que é a nossa bomba atômica, que agora está em evidência por causa do filme, né? E da nossa fusão nuclear, que é o que acontece no Sol. A fissão nuclear é muito simples. Simples de certo modo, né? A gente tem um nêutron que bombardeia um átomo de urânio, né? O núcleo de urânio. Esse núcleo de urânio vai se dividir em criptônio e bário, que são 2 elementos bem estáveis, tá? Só que quando ele se divide, por esses elementos serem mais estáveis que esse urânio, ele já libera uma quantidade de energia. Além disso, ele vai liberar mais 3 nêutrons que vão continuar numa reação em cadeia. Esses 3 nêutrons vão bombardear mais 3 núcleos de urânio, que depois vão bombardear 9, 27 e aí por diante. Então é uma reação em cadeia, sempre liberando uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia é muito grande, por isso que a bomba que é feita desse jeito, ou a nossa energia nuclear que é feita desse jeito, é uma quantidade de energia muito grande também. Outro tipo de fonte de energia é a nossa fusão nuclear, que é o contrário da fissão. Agora a gente vai juntar 2 elementos. Só que aqui a gente junta 2 elementos que são muito, mas muito instáveis, que é o caso do deutério,
que é um hidrogênio que tem um nêutron a mais, e do trítio, que é um hidrogênio que tem 2 nêutrons a mais. O que acontece? Quando a gente junta esses dois caras que são muito instáveis, eles se transformam no elemento mais estável de todos, que é o hélio, que é muito estável, tá? Tanto o hélio, ele tem muito no nosso universo por causa disso, ele é muito estável. E ele libera ainda um nêutron. Só que como você tinha duas coisas muito energéticas e transformou numa coisa que é pouco energética, você acaba liberando muita energia. Ó, então fica ligado que radiação é um assunto muito importante. Ciclo do nitrogênio, poluição e chuva ácida. A gente precisa falar isso porque cai em muitos vestibulares e no Enem principalmente, tá certo? Só que daí você está pensando, pô, isso não é lá na parte da biologia? É também. Mas aqui pra gente na química é muito importante saber as moléculas que a gente está falando. Bom, só pra gente dar uma resumida como é que funciona o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio N2, ele está presente na nossa atmosfera. A gente só tem 20% de oxigênio, todo o restante é N2. O que acontece? Ele é fixado pelo solo, tá? As raízes das plantas leguminosas vão pegar e vão fixar ele. E assim, no excremento também dos animais vai ter nitrogênio e o que vai acontecer? Ele vai passar por fungos, vai sofrer todo um processo biológico, tá certo? As bactérias vão fazer o que a gente chama de amonização, tá? E aí que começa a química, né? Porque depois da amonização, o N2 vai virar NH3 ou NH4+, tá certo? Que é a amônia ou o amônio, tá certo? E quando ocorrer isso, tá? Depois outras bactérias, as bactérias nitrificadoras, vão transformar eles esse NH3 e NH4 em NO2, ou seja, vai ocorrer uma oxidação e depois uma outra oxidação formando no NO3. O NO2 o nitrito e o NO3 o nitrato, são dois íons, tá certo? Que são oxidados a partir da amônia. Depois disso ocorre a desnitrificação e o nitrato volta a seu N2, voltando para a atmosfera. Ou seja, um ciclo todo que acontece, e nesse ciclo a gente tem algumas reações químicas que são importantes, vamos focar nelas, tá certo? O resto a gente deixa para a biologia. Olha que legal, quais são as reações? Primeiro, a gente tem uma troca, tá? Todas essas reações são reações que a gente pode dizer que elas são reações de oxirredução. A primeira delas, da amonização, a gente tem o N2 passando para NH3 e NH4+. Olha só, aqui o nitrogênio está no NOx 0 e depois ele vai passar para o NOx -3. Isso é bem interessante, a gente está falando de uma reação de oxirredução, a questão pode ser exatamente sobre isso. Logo após, o nosso NH3, a amônia, que está com NOx -3, vai passar para o nitrito, que está com NOx +3. O que ocorreu aqui, ó? Se aqui eu estou ocorrendo uma redução, porque eu estou ganhando elétrons, aqui eu estou perdendo elétrons. Está ocorrendo uma oxidação. E é exatamente saber esses NOx do nitrogênio que pode vir a ser uma pergunta. Olha que legal, o nitrito que estava +3 vai passar agora para o nitrato que está +5, o nitrogênio, e depois esse nitrato volta para o N2 que está 0. Ou seja, aqui a gente tem uma redução, vai ocorrer uma oxidação após, outra oxidação e depois a gente ocorre uma redução, tá certo? A gente está fazendo esse processo dentro desse ciclo todo. Agora vamos ver um pouquinho da chuva ácida e de poluição. A chuva ácida, ela ocorre por causa que nossa industrialização leva a muita poluição. A poluição vem dessas fábricas, dessas indústrias que soltam gases deliberadamente de maneira incorreta. Mais ou menos nesse esquema. Você tem a indústria liberando alguns gases, o NO2, o SO2, o SO3, e esses gases, eles vão condensar nas nossas nuvens e quando chove, eles vão se transformar em ácidos, junto com a água eles se transformam em ácidos. Aqui está sendo poluído na cidade, isso vai chover lá no campo, modificando o pH dos solos, e daí a gente tem que fazer uma correção. Olha as reações que seriam importantes para a gente ver quando se fala de chuva ácida. Bom, a primeira delas é do NO2. Né? O NO2, quando ele está em contato com água, ele vai se transformar no ácido nítrico e no ácido nitroso. Esses dois ácidos aqui vão ser condensados na forma de chuva, tá? Assim como o SO2, que é o dióxido de enxofre, quando está em água ele forma o ácido sulfuroso, e o SO3,
em contato com água formam ácido sulfúrico, que vão estar chovendo junto com essa chuva, tá? Isso deixa com que o solo fique muito mais ácido e também que a gente tem alguns problemas na própria cidade, como a degradação de estátuas de mármore, tá? Entre outras coisas que podem prejudicar a gente. Então, o excesso dessa poluição vai gerar isso. Por outro lado, a gente também tem outros gases que afetam muito na nossa vida, principalmente no efeito que você já ouviu falar, que é o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural que ocorre no planeta o tempo inteiro, e ele é necessário para a nossa vida. O problema é que o agravamento do efeito estufa é muito prejudicial para a gente. Bom, imagina só, a nossa Terra ela recebe luz solar, tá certo? E raios solares. Esses raios, eles têm um calor, eles são absorvidos pela nossa atmosfera e filtrados, principalmente por um negócio chamado camada de ozônio, que você já ouviu falar. Quando eles são absorvidos, alguns desses raios entram na nossa atmosfera e aquecem nosso planeta. Alguns são mandados para fora e outros ficam aquecendo aqui dentro. Então a gente tem um aquecimento, é como se fosse uma estufa. A gente aquece e ela fica aquecendo a Terra, para que a gente possa ter a vida. A gente não tem uma variação de temperatura muito alta. O problema é que são gases que seguram esses raios solares. E se a gente põe mais desses gases na nossa atmosfera, cada vez eles seguram mais esses raios. E olha só o que acontece. A gente tem, ó, esses gases aqui, ó, o N2O, CO2, CH4 e o CFC, tá? Ó, o metano, gases com flúor, tá? O CO2, que é o dióxido de carbono, todos eles contribuem para o efeito estufa. E esses gases eles são liberados pelas indústrias, pelos carros, por toda a poluição que a vida moderna leva. Isso faz com que a gente aumente o efeito estufa e prejudique nossa temperatura do planeta. São gases que eu tomaria bastante cuidado e estudaria bastante para o Enem. Esse é um apanhado sobre o ciclo do nitrogênio, os gases que tornam poluentes e também da chuva ácida. Seria bem interessante estudar todas essas reações, porque são reações que caem muito nos vestibulares, principalmente no Enem.